João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 7, verso 38, Jesus promete àqueles que nele criam que deles fluiria, jorraria uma fonte de água viva. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. Eu não sou impura pra você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele nasceu com o objetivo de morrer, pois esse era o preço exigido pela nossa salvação. Tudo, na verdade, começou no dia em que Adão e Eva comeram do fruto proibido por Deus e, com isto, trouxeram o pecado para o mundo. Alguns podem dizer, poxa, mas foi apenas um fruto. Não, meu amigo, foi muito mais que um fruto. Aquilo era o símbolo de um rompimento voluntário com o céu. Mas, infelizmente, os nossos primeiros pais falharam e escolheram o lado das trevas, o lado que não deveriam escolher. Daquele dia em diante, a raça humana estava condenada a nunca mais participar da vida eterna, ter morte eterna. A lei de Deus era clara: quem comesse do fruto morreria para sempre. Sendo, porém, um pai de amor, Deus também não poderia deixar que a humanidade permanecesse na miséria eterna. Então resolveu não destruir a lei, mas sofrer a pena no lugar dos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Foi por isto que no tempo determinado pela profecia bíblica, Jesus, o Filho de Deus, veio à terra morrer em nosso lugar. E mesmo ressurreto, ele manterá para sempre um corpo humano como parte do preço que pagou pelo nosso resgate. A sua glória e a sua divindade não foram jamais perdidas, mas estarão para sempre veladas por sua humanidade. Aquelas cicatrizes que tanto nos incomodam desaparecerão na eternidade. Nenhuma lembrança do pecado e de suas consequências existirão. Ou melhor, algo ainda permanecerá por toda a eternidade: as marcas do sofrimento de Cristo. Mas saiba que com a morte de Cristo, nós voltamos a ser propriedade de Deus. E dentro em breve, o nosso Salvador voltará no céu com poder e grande glória para reclamar aquilo que agora lhe pertence. E mais, quando ele vier, ele transformará o nosso planeta num novo mundo, sem dor, sem sofrimento, e compartilhará com todos aqueles que aceitaram o seu sofrimento os anos infindos da eternidade.
Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. O chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. O estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água, que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Os romanos transformaram a morte dele em um espetáculo atroz. O esfolaram até as costas se abrirem. Era como se quisessem cortá-lo um pedaço de cada vez, até que mal pudesse se mover. O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Mas o que é aquilo? Você está vendo? Olha. Veja. Isso é impossível. O que está acontecendo? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não entendo. As águas costumavam estar fervilhando de peixes nessa época. Lancem as suas redes do lado direito. Esquerda ou direita não fará diferença. Lancem as redes do lado direito. Pedro! É ele. Pedro! Um dia você morrerá por mim. Está pronto para fazer isso? Eu estou. Serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vão ao mundo e preguem o Evangelho a toda a criação. O que está acontecendo lá fora?
O verbo se espalha como fogo, como o próprio Espírito. Muitas pessoas estão vindo até nós. Talvez milhares.